Vamos falar com o Paulinho Figueiredo. É isso, Paulinho? Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos. Olha ele aí. Olha ele aí, ó. Que bela barba, hein? E um ursinho. E o ursinho do... Um ursinho e a barba. Tem tudo aqui. E aí, beleza? Beleza. Que bom estar aqui com vocês. Boa. Tô ouvindo aí, o Marcão tá dando show. Então, Obrigado. A gente quer a sua opinião. Obrigado, Paulo. Sua opinião. Sobre esse assunto, eu quero fazer uma pergunta pro Marco, na verdade, se eu puder fazer pergunta aqui também. Eu falo o seguinte: se a Polícia Federal diz que não tem indício de crime e a PGR mandou arquivar, a investigação vai continuar conduzida por quem? E quem vai ser o acusador no processo? Eis a questão, caro Paulo, é exatamente esse o ponto. Quer dizer, você vai ter de novo um ministro movendo uma investigação cuja polícia, que já deveria, é o órgão competente para dar andamento à investigação, vai dar andamento ao quê? Se a própria polícia falou que não tem absolutamente mais nada para fazer. Ou a juíza, a ministra no caso, ela está se utilizando da força e do poder que ela tem para pressionar o órgão policial, a autoridade competente para investigar o caso, e ela está fazendo isso pelos bastidores, porque... do ponto de vista legal e constitucional, você só fala nos autos. Então, qual que é a determinação dela? Não arquivem, ponto. E aí? A gente fica no limbo jurídico. Você é o professor aqui, mas me corrija se eu estiver errado. No sistema jurídico, no ordenamento jurídico ocidental, você tem a separação entre as figuras, né? Então você tem uma autoridade policial faz a investigação, aí você tem o promotor fazendo a acusação, você tem o juiz investigando, julgando, né? No caso aqui dos Estados Unidos, o juiz conduz o julgamento e a população julga, porque os julgamentos aqui são todos por júri popular. No caso Brasil, se você não tem os dois primeiros agindo, a autoridade policial já disse que não tem crime, e o procurador, que seria o acusador, né, o promotor, diz que pediu arquivamento, ou seja, não quer dar prosseguimento à acusação, assim, nunca vi continuar. Pelo contrário, para dizer que eu nunca vi, teve um caso aqui nos Estados Unidos, que foi o caso do General Flynn, né, o General Michael Flynn, que foi um assessor do Donald Trump, que foi acusado naquela perseguição do relatório do Robert Mueller. Eu não sei se vocês lembram disso, ficaram investigando o Trump sobre conluio com a Rússia durante um tempão. Enfim, no final das contas, o General Flynn foi acusado, os procuradores descobriram que o processo estava errado, retiraram a acusação e o juiz ficou tentando peitar, dizendo que ia manter o processo mesmo sem os promotores fazendo a acusação. Só que no final das contas ele viu que não tinha como parar de pé, não tinha como julgar. É impossível você julgar um caso se não tiver uma parte fazendo a acusação. Então, no final das contas é isso. O que aconteceu? E nós temos esse problema no inquérito, nos inquéritos, por exemplo, mas principalmente no inquérito de fake news, né? Você não tem uma parte acusadora e por isso fica havendo prorrogação infinita do inquérito, prorrogação infinita do inquérito, prisão preventiva, como o caso do Alan dos Santos, uma série de abusos com um inquérito que não termina, mas você não tem uma acusação formal. Eu não tenho uma acusação, né? Você não tem... o Alan dos Santos, por exemplo, não é acusado formalmente de nada. A imprensa fala, ele é acusado de fake news. Não tem uma acusação. Não foi apresentada uma denúncia pelo Ministério Público, que é o normal, né? O titular da ação, e a denúncia aceita pelos juízes. Eu estou errado, Marco? Eu estou certo? Você está certíssimo, então, Paulo. Mas isso aí não é... O judiciário, ele ocupou um poder, que não é o dele, mas ele... Então, ele ocupou esse poder. Eu acho que ele avançou sobre um poder... usando da prerrogativa de alguma forma, assustar os deputados e senadores, porque existe um conflito de interesse aí íncito na relação entre esses dois poderes, dadas as investigações por prerrogativa de função que existe, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Então você tem baita conflito de interesse e ele se aproveitando desse conflito para avançar na competência do Legislativo e do Executivo. Ao mesmo tempo, a história explica, porque se você pega o privilégio que o funcionário de Brasília tem hoje, é devido à fundação de Brasília. Isso aqui, esse poder que o judiciário tem hoje, o próprio povo deu vestindo o Moro de Superman, os juízes estão prendendo todo mundo, eles foram tomando conta, eles falaram o seguinte, nós estamos aqui com, o Bolsonaro tá mais ou menos aqui na época da pandemia, aquela confusão toda. Agora é nós para ocupar. Agora é nós. Foram indo, ninguém fez nada. Ocuparam o espaço. Poder Ocuparam o espaço. Agora tem uma coisa também que é verdade. O Emílio, é importante... Não, o Emílio tocou num ponto nevrálgico aqui agora. A população e boa parte da direita brasileira bateram palma
para a juristocracia se instalando no Brasil durante a Lava Jato. Enquanto o Sérgio Moro estava prendendo os políticos de esquerda, o Dallagnol, enquanto estava todo mundo chovendo e trovejando, passando por cima do Código de Processo Penal todos os dias, fazendo prisão preventiva com base em nada, enquanto isso estava acontecendo e estavam caçando os inimigos, os adversários daquele momento, que era o PT, ficou todo mundo assim, é o único jeito, se não for assim não funciona. É o único jeito, é o único jeito, é o único jeito. Só que o chicote muda de mão. E olha aí o chicote mudando de mão agora. Se você não tem ordenamento jurídico, não tem nada. Vale a vontade do juiz. E como a maioria dos juízes são de esquerda, vocês acham que a vontade vai valer de quem? É claro que isso vai acontecer. Isso é importante as pessoas saberem. Quando criaram esse negócio de separação de 3 poderes, a gente acha que o mundo nasceu com isso, né? Adão, Eva e separação de 3 poderes. Isso não era assim. Tá? Esse negócio surgiu, o Montesquieu, né, teve essa ideia brilhante dos 3 poderes, depois o James Madison aqui nos Estados Unidos, os framers da Constituição, né, os emolduradores da Constituição americana, as pessoas que criaram esse modelo pela primeira vez e colocaram em prática. O Montesquieu dizia o seguinte: o poder judiciário, ele é próximo a nada. O James Madison, que foi o pai da Constituição americana, ele dizia, tem um Federalist Paper onde ele diz o seguinte, eu não me lembro se é exatamente o James Madison, mas é um framer da Constituição, eu acho que foi o James Madison. Ele falava o seguinte: o poder judiciário, ele não tem nem a espada e nem a bolsa. A bolsa é o dinheiro, né? Porque o poder judiciário não tem nem a capacidade de executar nada e nem o dinheiro, porque quem cuida do dinheiro é o parlamento. Então, o poder judiciário vai ser sempre o mais fraco dos poderes. Por que ele pensava isso? Porque ele dizia o seguinte, o que cabe a um juiz? O poder legislativo vai lá e cria a lei, o poder executivo vai lá e executa a lei que foi criada, e o juiz, ele está preso naquela letra da lei. Ele está preso, ele não tem nada que ele possa fazer que não esteja escrito. Só que eles fizeram isso no século XVIII, né? Só que eles não pensavam que no século XX ia surgir uma corrente do direito que ia dizer o seguinte: não, a lei é um organismo vivo, ela precisa ser interpretada. Ou como dizia o John Rawls aqui, o professor de Direito da Harvard Law School, né, da Faculdade de Direito de Harvard, diz o seguinte: não, a justiça tem que servir a um propósito maior de transformação social, de justiça social. Eles não contavam com isso. E aí essa escola de direito, essa mentalidade, essa visão, que é a visão da esquerda aqui nos Estados Unidos, e por isso que é absurdo para mim quando eu vejo gente de direita defendendo isso, aqui é a esquerda que defende isso. Ela permite aos juízes, procuradores, etc., interpretarem a lei conforme a sua conveniência. E aí é Alexandre de Moraes mandando prender deputado, mandando a Polícia Federal entrar dentro do Congresso, jornalista sendo preso, mas também é prisão preventiva à vontade de quem você quiser fazer. E isso descarrilhou. O que o Han Hirschel, um autor canadense, publicou um livro chamado Em Rumo à Juristocracia. Esse livro foi publicado no Brasil, eu acho que o prefácio é até a tradução, o prefácio da Ludmila Grilo. Rumo à Juristocracia. Ele mostra como no mundo o poder está saindo da mão do povo e indo para a mão de burocratas não eleitos. Porque quem elegeu o Dallagnol? Quem elegeu o Alexandre de Moraes? Quem elegeu? Esses caras não foram eleitos. Nenhum deles. Eles ocuparam. Sim. Não tiveram um voto. Não tem o menor poder. Foi uma indicação. Foi uma indicação. Exatamente. De alguém. Eu vou fazer um break. Você imagina. Eu não sei só fazer um break. Eu vou fazer um break aqui, a gente continua esse papo. Fazer um break pra rede. Reginaldo, break pra rede, a gente continua na Panflix. Vamos lá. Nada. Muito bem. Pode concluir, ô Paulinho. Pode concluir. Eu ia concluir o seguinte, só pra gente perceber, hoje está muito claro como o poder está saindo da mão do povo e indo para a mão de um burocrata indicado. O dia de hoje é muito icônico nesse sentido. Por quê? Você tem um deputado federal eleito pelo povo do Rio de Janeiro. O que é um deputado? Aqui nos Estados Unidos a gente chama de representante. O nome é representative, é representante. Ele está ali para representar o povo. Porque como é impossível o povo, os 220 milhões de brasileiros, discutirem os assuntos, nós falamos assim, olha, eu vou escolher um cara que vai me representar, vai representar mais ou menos o que eu penso, e aí ele vai para o parlamento, parlamento vem de parlar, o lugar que a gente fala, aí ele vai lá para o parlamento, e aí ele vai discutir as minhas ideias, ele vai representar as minhas ideias, discutindo com pessoas que representam a ideia de outros. Isso é o parlamentar. Então, o povo do Rio de Janeiro, eu por acaso não votei no Daniel, votaria hoje em dia, o povo do Rio de Janeiro
foi lá e elegeu o Daniel. Alguém elegeu, alguns milhares de pessoas, não sei nem quantos votos o Daniel teve. Acho que se fosse candidato agora, teria muito mais. Mas botaram o Daniel lá. Então ele é um representante do povo. Ele recebeu o poder delegado a ele pelo povo. Um burocrata não eleito, com base em nada, decidiu que esse cara tem que ser preso. Ora, como é que ele vai representar as minhas ideias, ou as ideias do eleitor dele, se ele está preso, ou se ele está com uma tornozeleira eletrônica, que impede ele de circular junto com os constituintes dele? Como é que ele vai falar se ele não pode dar entrevista, se ele não pode utilizar a rede social? Quem deu esse poder ao Alexandre de Moraes? Ninguém deu, porque não está na lei. Pelo contrário, a lei é expressamente contrária. Ele decidiu que é assim e está acabado. Sim, mas a Suprema Corte mexe até no orçamento, pô, que não cabe nada a Suprema Corte. Mas é isso, hoje eles têm a espada e a bolsa. Então, mas eles têm a espada e a bolsa. Mas isso aí também, o povo que deu essa moral pros caras. Mas eu tô confuso com vocês. Vou só fazer uma colocação aqui. Eu entendo completamente o que vocês estão falando. Bom, você entendeu. Mas você tá confuso. Não. Você entendeu? Vamos lá. Você não pode estar confuso. Foi muito bem explicado. Entender não significa que eu concordo. Tá. Eu não concordo com tudo que vocês estão falando. Então, eu queria pontuar aqui. Você não concorda? Então, quando foi pra rua e a gente foi lá e enalteceu a Lava Jato, e foi feita, e eu concordo, deu a forma pro poder pra esses caras, pros juízes, ao mesmo tempo, não existe preconceito e não existe lado para corrupção. O cara vai roubar na direita e na esquerda. E se a gente depender só de político, né, que é o cara que a gente elege, o cara também tá no esqueminha. Então quem que vai salvar o nosso dinheiro? Para quem que a gente acabou com a Lava Jato também. Lava Jato, você não gostava da Lava Jato? Você gostava do Sérgio Moro? Pô, legal o trabalho que os caras fizeram. Sim, né? Foi bacana. Só que o judiciário ocupou um poder e você não tem como tirar, porque é a última lei, é cúmplice. Agora, mas tá bom, amigo. Como é que a gente como a gente vai combater a corrupção? Em quem que a gente vai apostar agora, Paulinho? Então, com aprimoramento institucional. Então, por que... Vamos pensar aqui. Vamos pensar rapidamente. O Lula, o que ele fez? Qual foi o crime do Lula? O crime do Lula foi o triplex no Guarujá lá, que era horroroso o triplex dele, uma coisa horrorosa. Ou um sítiozinho lá de Atibaia, todos os quartinhos furreca pra caramba. O Eduardo Paes é que dizia, pô, aquela merda de lugar lá, parece Maricá, né? Foi esse o crime? Foi esse o crime do Lula? Claro que não, pô. O crime do Lula foi a usurpação e a destruição da República, por 2 vezes. Primeiro, no esquema do mensalão. O que era o mensalão? O mensalão era... Eu não gosto... olha só, esse negócio de repartição dos poderes, esse troço não é legal. O bom mesmo é se a gente tiver... A gente determina o que a gente quer. E esses deputados, isso é um bando de pobre coitado. Vamos desviar um dinheirinho de publicidade aqui e a gente dá para os caras e os caras votam com o que a gente quer. O que é isso, senão a subversão da República, né? Você acabou com o poder legislativo, porque você comprou os deputados, isso foi o mensalão. Não aconteceu nada com as pessoas que realmente criaram o mensalão. Quem era o beneficiário do mensalão? Era o Zé Dirceu? Ora, não, era o Lula, pô. E não aconteceu nada com o Lula. Continuou, e não só no tribunal legal, como o povo virou e falou assim, esses políticos são todos... O importante é que a economia tá bem, ele deu Bolsa Família pra nós, vamos eleger ele de novo. Bum, elegeram Lula, popularidade. Lula, depois de um maior escândalo de corrupção da história do Brasil, foi reeleito pelo povo. O povo chancelou a corrupção. Tá? O povo chancelou a corrupção. E aí foi lá, o Lula voltou pro poder. Quando ele voltou e falou, aquele esquema não dá mais, vamos fazer um esquema novo? Pô, em vez da gente dar dinheiro pros caras, mensalão, isso pegou mal. Vamos dar dinheiro pra campanha. A gente desvia dinheiro da Petrobras com um contrato fraudulento, por coisas empreiteiras, e a gente financia a campanha. Se a gente financia a campanha, o cara vai votar sempre com a gente. Ou seja, ele subverteu a República pela 2ª vez. Esses crimes nunca foram apurados no Brasil. Nunca. Senhor Daltan Dallagnol, não sei o que, Pozobon, sei lá como é o nome desses caras todos, nem me lembro mais. Esses caras que depois foram ser todos colunistas aí de uma revista aí, de um site de blog, que tinha acesso a todas as informações privilegiadas que eles vazavam, que também nunca foi apurado. Violação de sigilo, né? Sigilo institucional. Funcional, sei lá. Esses caras, tá? Nunca apuraram os crimes que foram feitos. Então, qual é o caminho normal, Zucker? O caminho normal, você quer saber a solução? O caminho normal é melhora a Polícia Federal,
melhora a qualidade da investigação dos procuradores, que os procuradores apresentem peças mais bem fundamentadas. E se a lei é insuficiente, e eu concordo que o Código Penal brasileiro é muito ruim, beneficia muito o réu, é muito lento, é tudo muito difícil para você botar gente corrupta na cadeia. E a gente pode discutir aqui um programa inteiro de por que é difícil isso, porque se você também facilitar demais, o poder fica na mão dos juízes, porque o Brasil não tem júri. Então, é muito confuso. Mas como é que você resolve isso? A sociedade debate, faz o aprimoramento institucional e muda as suas leis, contrata procuradores melhores, dá instrumentos, cobra dos procuradores. Eu nunca vi os procuradores serem cobrados pelo trabalho horroroso que eles fizeram. O Lula está solto por incompetência dos procuradores, por incompetência e por vaidade das pessoas quererem direcionar um processo para o Sérgio Moro, no qual ele claramente não era juiz natural. Então, assim, demos um jeitinho brasileiro para botar político corrupto na cadeia, só que não adianta você construir a casa na areia, porque a casa na areia desmorona. Pô, a história dos 3 porquinhos. A casa de tijolo dá trabalho de construir. Não tem jeito. E caiu a casa. E vou dizer uma coisa para você. E enquanto for país da impunidade, aí não tem jeito. Porque é aquilo que você falou, todo mundo rouba, tá todo mundo solto, eu vou continuar votando neles mais, e dane-se. Entendeu? Esse é que é o negócio. O Brasil, ele tem essa característica até de da impunidade. Mas um rouba mais, outro rouba menos. Às vezes o argumento é esse também. Ele roubou menos, tá tudo bem.